Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, na verdade, para sugerir a leitura, indicar a leitura de um livro que pode ser extremamente desafiadora, né? Uma leitura, uma indicação de leitura bastante ousada, bastante atrevida de minha parte, bastante corajosa, mas extremamente esperançosa. E eu, eu entendo esta indicação como sendo extremamente desafiadora, extremamente ousada, corajosa, não por conta do gênero do livro. O gênero é até um gênero bastante palatável, né? Um gênero bastante degustável. Muitas pessoas gostam desse gênero. Não por ser, não por ser um livro de leitura árida, não é, é uma leitura extremamente fluida, é uma leitura com um vocabulário até muito acessível, embora seja uma obra na qual a gente encontre arcaísmos, né? A gente encontre um vocabulário que não faz parte do nosso daquele vocabulário do dia a dia, né? Um outro vocabulário. E isso é fantástico e importante, né? Porque construir vocabulário implica em construir um repertório, ampliar o meu repertório linguístico, que pode ser fundamental, ser bastante importante em determinados contextos, né? Por exemplo, na produção de um texto, numa entrevista de trabalho, na exposição de uma ideia, de um argumento, enfim. Construção de repertório é uma prática extremamente importante, extremamente útil, né? E mais ainda, né? Algo mágico, né? Conhecer palavras. Eu sou um aficionado por palavras, né? Pelas letras. Tanto é que o meu primeiro curso foi o primeiro curso superior que eu fiz foi um curso de letras, né? Pelos meus livros aqui atrás, vocês já devem ter notado que leitura é uma paixão, né? Quiçá a minha maior paixão, né? Mas enfim, esse livro que eu irei indicar não é um livro desafiador, não é uma indicação desafiadora, uma indicação ousada pelo vocabulário. Também não é uma indicação ousada por versar acerca de conteúdo que é um conteúdo extremamente técnico, um conteúdo inacessível, intangível, impalpável, né, etéreo, né, um conteúdo que cujo domínio requer bastante estudo, bastante esforço, bastante pesquisa, né, bastante leitura. Não é um livro de conteúdo ou de temas inacessíveis. Pelo contrário, o livro trata de um tema que mexe muito com os nossos brios, que mexe muito com o nosso senso de justiça, né, que mexe muito com desejos que são universais, né? Não, nenhum desses supostos motivos que eu aqui elenquei tornam esta indicação uma indicação desafiadora, né? Não são estes os motivos, né? E aqui eu estou olhando para minha fera ali, porque minha fera está roendo alguma coisa e já sabe, né? Quando o Rottweiler começa a roer alguma coisa, o prejuízo pode ser enorme, né? Mas enfim, né? Esta minha indicação de leitura é uma indicação ousada, corajosa,
uma indicação atrevida, né? Uma indicação até mesmo pirracenta, né? Aqui para me valer de uma expressão que eu encontrei lá que aparece lá no Agente Secreto, né? Esse nosso filme aí que está concorrendo, que está concorrendo, né? Ao Oscar este ano, né? E uma expressão maravilhosa aparece no filme. Essa expressão apareceu no filme, eu achei essa expressão no contexto do filme, né, no enredo, uma expressão maravilhosa, né? Não é uma indicação pirracenta, né? Mas quer dizer, é uma indicação pirracenta, né? Quanto mais de minha parte, né? Porque é a indicação que parte de espécies em extinção, como a minha, né? Mais uma indicação, repito, uma indicação esperançosa. Por que essa minha indicação é tão ousada? Simples, porque este livro que eu quero indicar para vocês, olha, a grossura dessa obra. Dei uma olhada, essa minha edição, que é uma edição de luxo, né? Acho que é uma edição, inclusive, de uma edição de aniversário. Eu li a apresentação da obra, mas já faz algum tempo, então nem me ative, nem me recordo muito daquilo que foi dito sobre esta edição, né? Mas é uma edição de luxo, uma edição de aniversário, né? E que pela espessura vocês já podem ter visto que é uma indicação, o porquê que essa minha indicação é uma indicação bastante atrevida, bastante ousada, né? Porque é uma obra que tem nada mais, nada menos que mais de 1.600 páginas, né? Mais de 1.600 páginas. E como talvez vocês já puderam identificar, eu estou me referindo ao Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, né? Esta a minha indicação a vocês nesta ocasião, né? Um livro maravilhoso, um livro belíssimo, uma história maravilhosa, né? Uma história, a história de Edmond Dantès, né? Que é uma história, enfim, eu confesso a vocês que eu desenvolvi uma certa relutância, né? E minha fera tá aqui. Não vai balançar a câmera, não, viu? Eu confesso a vocês que eu tinha uma certa resistência em ler O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Por quê? Porque o primeiro contato que eu tive com esta obra foi, na verdade, via uma adaptação dela para o cinema, né? E eu assisti uma versão interpretada, uma versão, acho que do início dos anos 2000, não chega a ser final dos anos 90, início dos anos 2000, uma versão que tinha sido protagonizada, eu nem lembro quem era o diretor, não lembro de outros atores, mas eu lembro que quem interpretou o Edmond Dantès neste filme foi o Jim Caviezel, né, que depois interpretaria o Cristo lá na Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Nessa versão que eu acabei assistindo, do Conde de Monte Cristo, né? Cuja personagem central, a personagem de Edmond Dantès, foi interpretada pelo ator Jim Caviezel. Eu me recordo que essa adaptação para o cinema não foi uma adaptação que me cativou, né? E aqui eu confesso ter feito um processo, ter invertido o processo, a ordem, a lógica das coisas, né? Inversão essa que a gente sempre contrapõe aqui em nosso canal, né, em nossos encontros, quando falamos de filmes que foram adaptações
cinematográficas de obras literárias. Já falamos de algumas dessas adaptações aqui em nosso canal, e eu sempre sugeri a vocês, sempre sugiro em sala de aula aos meus alunos que primeiro leiam o livro que deu origem ao filme, depois assistam o filme, né? Porque o livro tende a ser muito mais rico em detalhes, muito mais rico, tem uma narrativa muito mais cativante, uma narrativa muito mais sedutora, né? Uma narrativa mais eloquente, enfim, né? Em relação ao Conde de Monte Cristo, comigo o processo foi inverso. Por quê? Porque eu tive contato com a obra primeiramente via cinema e só depois é que eu fui ler o texto. E o desejo de ler a obra, né, o desejo de ler o livro, começou a nascer, surgir em mim, não, repito, né, não por ter assistido uma outra adaptação cinematográfica ao Conde de Monte Cristo. Inclusive tem uma recente, né, que eu não assisti ainda, eu estou a fim de assistir essa, né, porque agora eu já tenho o referencial da obra literária, já tenho o referencial do texto literário, né, então fica mais fácil, talvez, degustar a adaptação cinematográfica, né? Tem uma recente aí que eu quero assistir, acho que é uma adaptação de 2024, eu estou curioso, querendo assistir. Mas eu comecei a mudar a minha concepção acerca desta obra e começou a nascer em mim o desejo de lê-la por meio de um filme que não é uma adaptação direta do Conde de Monte Cristo, mas é um filme cuja obra, O Conde de Monte Cristo, aparece como uma citação, né? Aparece ali como uma referência, né? E a citação que aparece no filme, a obra, né, ao Conde de Monte Cristo, é uma citação lá dos anos, se eu não estiver enganado, é uma citação lá dos anos 50, né, uma adaptação mais antiga, uma adaptação mais clássica do Conde de Monte Cristo, que foi uma adaptação que contou com a atuação do ator Errol Flynn, né, uma adaptação do Conde de Monte Cristo lá dos anos 50, se eu não estiver enganado, portanto uma adaptação épica, aliás, clássica, né? E esta citação vai aparecer num filme que eu gosto muito, que eu já trabalhei várias vezes em sala de aula, que é o V de Vingança. No V de Vingança, né? E vejam, aqui os temas se correspondem, né? Por quê? Porque, como eu havia falado para vocês no início, o tema desta obra é um tema universal, porque o livro trata da questão da injustiça e o quanto que ela gera no indivíduo o desejo de fazer vingança, né, o desejo de cobrar pela injustiça sofrida, né, pela injustiça que nos foi praticada, que nos foi cometida, né? Mas é um livro em sua versão cinematográfica que aparece muito lá no V de Vingança, né? E como eu gosto muito do filme, a partir desta citação e do quanto que a personagem principal vê nesse filme, V de Vingança. Quem não assistiu, assista. Filme fantástico, maravilhoso, né? Eu sei que muitos de vocês já devem ter assistido, né? Mas o filme é maravilhoso, já assisti várias vezes, né? E esta citação do Conde de Monte Cristo no V de Vingança despertou em mim o desejo de
ler a obra. Enfim, adquiri esta edição. Esta edição eu encontrei num sebo, num preço muito bom. E eu sou rato de sebo, vivo... Por isso que a gente se considera uma espécie em extinção, né? São poucas as pessoas que frequentam sebos, né? Eu particularmente adoro sebos e esta edição eu encontrei num sebo e, claro, encarei o texto, li mais de 1.600 páginas, mas li essas 1.600, acho que 1.640 páginas nessa edição, li assim de uma forma extremamente fluida, prazerosa. Foi uma viagem maravilhosa, inesquecível, que eu pretendo refazer, que eu pretendo foi um mundo literário que se abriu para mim, que eu pretendo palmilhar novamente, que eu pretendo rodar novamente, que eu pretendo mergulhar nele novamente, porque o livro é simplesmente fantástico, o livro é simplesmente maravilhoso, né? A figura de Edmond Dantès é uma figura maravilhosa. O Abade Faria, inclusive, sobre o Abade Faria, eu já devo ter falado alguma coisa. Abade Faria, personagem que o Edmond Dantès conhece na prisão e que é tido pelos demais presos e pelos policiais, né, que trabalham na prisão, pelos guardas da prisão, como um louco, né, porque o Abade Faria afirma ter uma espécie, um mapa do tesouro, né, e todos o taxam como louco, insano, desvairado, enfim, né, alguém alucinado, né, porque afirma ter um mapa do tesouro. E o contato do Edmond Dantès com o Abade Faria, contato esse que se dá na cadeia, se dá na prisão, né, lá na ilha de If, né, né, os significados dessas metáforas, desses símbolos, né, a gente talvez deixa para explorar, talvez a gente explore numa outra ocasião, né, não convém agora, né, só o título, né, Monte Cristo lembra o Gólgota, lá onde Jesus foi crucificado, né, o conde do monte que se assemelha ao Gólgota, onde Cristo foi crucificado, né? Tem muita riqueza a ser explorada nesta metáfora do monte, né? E como ela parece muito bem construída, muito bem narrada pelo Alexandre Dumas neste livro, né? Mas, enfim, a cena, todo livro, repito, todo livro é fantástico. Todo livro é maravilhoso. Eu li as 1.640 páginas, não é? E pretendo relê-las novamente. Já li livros com muitas páginas, já falei com vocês, já li, tem uma edição aqui antiga, uma edição que eu acho belíssima, né, dos Miseráveis, do Victor Hugo, né, que é uma edição dividida em 3 tomos, que tem 1.500 e poucas páginas, né, que eu li Os Miseráveis, eu li já 3 vezes, né, enfim, e esse aqui eu pretendo reler, né, pretendo mergulhar nesse mundo novamente, mas se eu pudesse, a primeira cena, ou a primeira grande imagem que me salta aos olhos após a leitura deste livro e que eu gostaria de mencionar a vocês
nesta ocasião é o encontro, o período em que se constrói a amizade entre o Abade Faria e este jovem Edmond Dantès, que é um jovem marinheiro, um jovem que trabalha em navios, né, e que é um jovem muito rústico, que é um jovem muito ingênuo, que é um jovem que tem uma visão de de mundo muito limitada, muito restrita, muito exígua, né? Porque é um jovem de pouca instrução, né? E antes de se inteirar acerca deste mapa do tesouro que o Abade Faria julga possuir, este abade, este clérigo que está no fundo de um cárcere por conta de acusações políticas, como Edmond Dantès também foi parar no cárcere por conta de uma calúnia, em seu caso uma calúnia de natureza política, né? Este abade antes vai apresentar a Edmond Dantès uma outra riqueza, né? Um outro tesouro, que é o tesouro do espírito, que é a riqueza do espírito, ou seja, a riqueza da ciência, a riqueza da história, a riqueza da matemática, a riqueza da filosofia, a riqueza do domínio de outros idiomas, de outras línguas, enfim, vai lhe apresentar a riqueza do conhecimento. Antes de Edmond Dantès se inteirar sobre este mapa do tesouro, o Abade Faria se encarregará de tornar aquele jovem extremamente rico, no interior daquele cárcere que fica na parte inferior da prisão de If, né, que fica no subsolo de If. O Abade Faria vai levar Edmond Dantès a conhecer o tesouro, a riqueza do conhecimento. Olha, existem muitas razões para lermos este livro. Escutem, encarem essas 1.600 páginas, e por isso, eu falo isso na esperança de que vocês irão encarar. Por quê? Porque, vejam, uma das coisas, um dos ganhos, uma das conquistas que nós podemos adquirir, uma das ferramentas, dos instrumentos que nós podemos adquirir lendo livros como estes, calhamaços, como este, né, é que um livro como este nos ensina a ter foco. Ler 1.600 páginas nos ensina a ter foco, a nos prendermos ou deixar a nossa atenção ser presa durante horas e horas, mediante a leitura de uma obra como essa. Isso aqui nos ensina a ter foco, e como nós precisamos de foco neste mundo no qual estamos rodeados de motivos que nos levam à dispersão. Foco é um recurso extremamente importante para o ser humano. Toda pessoa que deseja conquistar alguma coisa, todo indivíduo que é um indivíduo que angariou um certo sucesso, independentemente da área, tem como característica foco. Leituras densas como essa, e repito, densas não em relação ao texto propriamente dito, mas em relação à quantidade de páginas, leituras densas como essa nos ensinam a ter foco. Um dos motivos que fazem valer a pena ler o Conde de Monte Cristo, mas o que me salta aos olhos e com o qual sobre o qual eu quero
já falei, né, e quero concluir a minha fala, esta ideia do conhecimento enquanto uma riqueza, riqueza que o indivíduo pode adquirir mesmo em condições extremamente limitadas, restritivas, como a condição de um preso, né? Uma condição de um encarcerado, né? Antes de Edmond Dantès se inteirar acerca deste mapa do tesouro que o Abade Faria afirma ter, o Abade Faria vai lhe apresentar um outro tesouro, o tesouro da geometria, da matemática, o tesouro da ciência, o tesouro da história, o tesouro da filosofia, o tesouro das ciências naturais, o tesouro das línguas, o tesouro da literatura, o tesouro do conhecimento. Este livro é, acima de tudo, a meu ver, uma apologia, um elogio ao conhecimento e o quanto que isto, o conhecimento, torna a nossa alma, a nossa vida, a nossa existência mais rica, milionária, bilionária, trilionária, quiçá, e por aí vai, e nos ajuda a expandir os horizontes de nossa existência, de nossa vida, ao infinito, ao eterno. Este é o primeiro motivo que, claro, foi gerado em mim, porque toca numa paixão, né, prévia. Conhecimento é uma paixão, como eu já falei, né, construir conhecimento é uma das minhas maiores paixões, quiçá, é a maior, vou confessar, é a minha maior paixão. Ler é a minha maior paixão, construir conhecimento é a minha maior paixão, e este livro nos apresenta a importância de construir conhecimento. Só este tema, só este motivo já é por si só suficiente para que você leia este livro. E eu tenho esperança de que você o lerá, né? Porque esse espaço é um espaço de resistência, porque enquanto as pessoas estão, a maioria esmagadora das pessoas está condicionada a ler só essas mensagens nessa língua hipercifrada aí dos WhatsApps da vida, dos Instagrams da vida, enquanto o livro é um objeto em desuso praticamente, né? Um objeto discriminado, né? Um objeto banido, proscrito da vida da maior parte, não apenas dos brasileiros, mas da humanidade. Nós aqui fazemos a apologia e a defesa do livro, da leitura, e mesmo a defesa e apologia tão ousada como esta, a de convidá-los a ler 1.600 páginas de uma obra que eu tenho certeza que, se você ler, vai marcar profundamente a sua vida. Esta é a minha sugestão de leitura, e eu tenho esperança de que alguém fará também esta viagem como eu fiz. Você não irá se arrepender. Esta é a minha sugestão de leitura hoje. O Conde de Monte Cristo, de Alexander Dumas, se possível nessa edição, Zaha, se preferirem, melhor ainda, no texto original, né? E vocês certamente irão amar. Se alguém já leu, faça aqui, comente aqui a sua impressão sobre a leitura. De repente, alguns de vocês ou muitos de vocês já, inclusive, leram esta obra, né? Comentem aqui, quem assistiu às versões cinematográficas, comente aqui e diga o que sentiu, quais as suas impressões sobre esta obra, e se alguém vai iniciar essa aventura da leitura do Conde de Monte Cristo, também comente aqui. Será um prazer enorme poder dialogar com vocês aqui em nosso espaço sobre esta obra, que é uma obra maravilhosa. Bem,
Era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nesta ocasião. Espero que eu tenha, no mínimo, despertado em vocês a curiosidade para encarar esta viagem maravilhosa, inesquecivelmente maravilhosa, né? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, se não se inscreveram, compartilhar este espaço com outras tantas pessoas, né? Divulguem o nosso espaço a fim de que nós possamos ter um número maior de pessoas que de repente possam descobrir aqui a existência de obras maravilhosas como essa e tantas outras sobre as quais falamos aqui em nosso espaço, né? Nos ajude na divulgação deste nosso canal. Em breve nos reencontraremos aqui novamente. Um forte abraço a todos e até lá.